Fala, irmãos, graças e paz, pastor Wesley aqui na voz. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua quarta-feira. Posso te dar paz, saúde e muita, mas muita perseverança para você continuar aí na sua caminhada. Amém? Irmãos, quero trazer para a gente nessa quarta-feira uma das curiosidades, né, que a Bíblia nos traz dentro dos seus enigmas, dentro das questões culturais, né? Dentro daquilo que a Bíblia ela tem para nos dizer, né? Que muitas coisas a gente só consegue adquirir como conhecimento se aprofundando, buscando, enfim. E isso é muito importante todos os dias para a gente com uma vida em Cristo e faz toda a diferença, né? Então eu quero trazer algo que está descrito lá no livro do Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 3, né, sobre João Batista, tá? Lá no versículo 4, a Bíblia vai dizer assim: E tinha João a sua veste de pelos de camelo, um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Vamos lá. João Batista conhecemos bem, né? Filho de Isabel, né? A Isabel também não podia ter filhos na época, né? A Bíblia vai dizer mais expressadamente, se não me falha a memória agora, no Evangelho de Marcos, para contar sobre essa história, né? Que Isabel não podia ter filhos, né? Zacarias foi, orou, enfim. E aí recebeu ali a bênção de João Batista se tornar filho, né, de Isabel, né? Eles concederem ali, Deus deu a vitória para Isabel, e João Batista nascendo ali praticamente no mesmo período, né, que Jesus, né? Mais para frente a história vai nos dizer que João Batista é aquele que estava à beira do Rio Jordão batizando, né, e ali cumprindo a profecia, né, e dizendo sobre essa profecia que está lá em Isaías, no capítulo 30, versículo 3. Isso, no versículo 3. Com isso, é muito interessante a forma como João Batista se encontrava. Entre os 4 evangelhos, os únicos 2 livros que vão falar exatamente que João Batista estava vestido de pele de camelo, tinha um cinto de couro que cingiu seus lombos, e estava com um gafanhoto, comia, né, se alimentava de gafanhoto e de mel silvestre, exatamente no Evangelho de Mateus, que foi o versículo 4 do capítulo 3 que nós lemos, e o Evangelho de Marcos. Lucas, ele vai relatar, sabemos que Lucas era médico, estudioso, enfim, ele vai relatar algo mais especificadamente sobre o governo que habitava naquela época, né, que governava naquela época, né, ali na cidade. Então Lucas ele vai se atentar mais para esses detalhes, né, e João, a gente sabe que ele vai se atentar mais para os detalhes específicos a Jesus, né, vai falar mais dos detalhes específicos a Cristo, né. João, né, os teólogos declaram que João é o evangelho do amor, né, é o livro na qual é do discípulo que sempre estava mais próximo de Jesus, e isso é muito importante, né? Mas vamos lá, dentre Mateus e Marcos, eles não mudam exatamente sobre a vestimenta, o que ele se alimentava e o cinto que cingia, tá? Fala exatamente sobre aquilo. E o interessante é a representatividade dessas coisas naquela época. O João ele vai pregar exatamente sobre a necessidade do arrependimento. Tanto que a Bíblia vai dizer que ele declara: arrependei-vos, raças de víboras. Então ele está exatamente pregando sobre o arrependimento. Ele está ali batizando as pessoas que se arrependem, as pessoas que realmente querem a Cristo, querem viver aquele evangelho. E ali ele pega e batiza, e é uma coisa muito pública, porque o significado do batismo ele é relacionado a exatamente isso. A você declarar publicamente que você agora pertence a Cristo, que você agora se declara uma nova criatura. Nada mais, nada menos do que isso.
O único feito grandioso e diferente que acontece referente a um batismo está correlatado a Jesus, né, que a Bíblia vai dizer que desce um Espírito sobre Jesus, e João ele vê aquilo acontecendo, e é o único relato diferente em um batismo que acontece, né? Então nada mais nada menos, o batismo é isso. Então João ele estava fazendo isso, pregando o arrependimento, né, e dizendo às pessoas sobre Cristo, né? Tanto que ele vai falar: aquele que vem após mim, eu não sou digno de desamarrar as sandálias dos seus pés, aquele que vem após mim, eu batizo com água, mas vai vir alguém após mim que batizará vocês com fogo, enfim. Então, João ele fala sobre isso. Só que as vestimentas, o que eles se alimentavam, esse cinto que cingiu os lombos deles, tem um significado mediante as coisas que ocorriam naquela época. Tá? Sabemos bem que naquela época Cristo era aquele evangelho pregado que Jesus estava pregando, estava confrontando inteiramente aquele governo, né? Os sacerdotes, os escribas, enfim, estava completamente confrontando eles, né? Principalmente em questão daquilo que estava sendo ensinado, os milagres que estavam sendo realizados, enfim. Então estava confrontando aquela doutrina que antes já era algo que era estabelecido há anos, batendo de frente com a lei de Moisés, enfim. E aquilo estava deixando o pessoal revoltado. Mas João em si, ele sabia exatamente o que ocorria. Tanto que em uma das pregações de João, Herodes estava lá na hora, né? E quem pede a cabeça de João Batista, que no final a gente sabe que João Batista ele perde a cabeça, né? Ele é preso, depois a cabeça dele é cortada. Quem pede é a mulher de Filipe, né? Que era irmão dele. E Herodes ele tinha um caso com essa mulher. Então, Herodes ele estava exatamente confrontando João Batista, estava exatamente confrontando o pecado mediante a pregação que ele falava, e Herodes vendo aquilo, ele fala: ó, vamos se arrepender e tal, não sei o que, enfim, não aconteceu. Então, aquela roupa que ele estava vestindo, aquele cinto, aquela alimentação ali que ele estava tendo, que era gafanhoto e mel silvestre, era exatamente um significado mediante as coisas que estavam acontecendo. E quais eram esses significados? Os pelos de camelo, né, a roupa vestida de pelos de camelo, mostra quão hostil eram os homens que diziam servos de Deus, os sacerdotes, os escribas, os levitas, enfim. O camelo é reconhecido pelo seu temperamento hostil, considerado pela lei levítica, Levítico 11:4, como imundo. Olha só. Precisa beber pouca água, dentro de umas características de necessidade do camelo, ele precisa beber pouca água como sua característica, e sendo assim uma vez em um período de 40 a 50 dias. Então aí ele estava vestido de pele de camelo e falou assim: vocês são hostis, vocês pela lei levítica são exatamente como um camelo, são imundos, e vocês precisam beber água uma vez a 40 a 50 dias. Então está dizendo o quê? Sendo declarando Jesus a fonte de águas vivas, como ele declarou, está falando o quê? Vocês vão até Deus assim como vocês precisam, quando vocês veem necessidade. Então aquela roupa ali também estava confrontando aqueles homens. O cinto de couro, usado em torno dos lombos, fazia os homens lembrar a opressão que o jugo causava nos bois que serviam como animais de carga. Não havia como não se constranger olhando para João daquela forma. Eles se enxergavam rebeldes em função das vestes de camelo e se enxergavam também subjugados pelo pecado através do cinto de couro que João usava em torno dos seus lombos. Então aquele cinto ali simbolizava exatamente o cabresto, a prisão. Então ali João estava falando: vocês, além de serem hostis, vocês além de serem imundos, além de vocês buscarem a Deus só quando vocês precisam, vocês ainda estão presos, são escravizados por isso, porque vocês se entregaram para isso. E o gafanhoto e o mel silvestre, que era alimentação, né? Tido como símbolo de destruição. Livro de Joel, no capítulo 1, versículo 4. Alimentar-se de gafanhoto, alimentar de gafanhoto era mostrar que o devorador é devorado pelo Senhor. Isto salienta o poder do Senhor. Lamentações de Jeremias, capítulo 2, versículo 2. O mel, como alimento, é símbolo de Cristo como alimento. Lá em Êxodo 16:31 falou que o maná era como mel. Então nada mais nada menos, os gafanhotos estavam dizendo que o devorador, vocês estão sendo devorados pelo
o devorador. Então, o gafanhoto e o mel silvestre, em si, mediante aquela necessidade que João tinha de demonstrar e de deixar bem específico, né, para os homens que estavam ali, estavam ouvindo, era exatamente de mostrar ali para eles que ele se alimentando do gafanhoto, né, tá mostrando que o devorador é devorado pelo Senhor, porque João ali, ele era vamos dizer, que ele estava sendo ali a palavra de Deus, a palavra viva. E a gente sabe que no Evangelho de João, né, no Evangelho de João vai dizer que o verbo se fez carne, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Então o quê? Cristo, a palavra que estava na boca de João, Cristo estava na boca de João, e ali ele se alimentando daquele gafanhoto, que em Joel, no capítulo 1:4, vai falar que ele era que o gafanhoto era símbolo de devorador, né? Tá dizendo o quê? Que o devorador estava sendo devorado pelo Senhor. E falando que isso estaria sendo feito pelo poder de Deus, que correlata lá em Lamentações 2:2. E o mel, nada mais, nada menos, é o que vai dizer lá em Êxodo 16:31, que está falando que o maná que desceu do céu tinha o sabor de mel. Era como sabor de mel, né? Era descrito como tendo esse sabor. Lembrando, né, que o maná cair no céu era nada mais, nada menos do que tipologicamente apontando para Cristo, que era o pão vivo que desceria do céu. Então aquele pão já desceu do céu, aquele pão, aquelas palavras que estavam na boca de João Batista já estava ali, o próprio devorador em seu poder estaria diante de João. Então toda essa ornamentação que João tinha da pele, da roupa de camelo, né, aquele cinto cingindo, era nada mais nada menos do que sinais do que, vamos lá, a pele de camelo era sinal do que eles eram: hostis, impuros, completamente interesseiros, usando a lei, usando a palavra de Deus. E o cinto estava dizendo o que para eles? Vocês são exatamente escravos disso. Vocês são escravos disso, do que vocês vivem, do que vocês fazem. Vocês não conseguem ter um entendimento, a libertação da mente, do coração de vocês para aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro. Então vocês se tornam escravos. Vocês são idólatras mediante a isso. Então está falando o que eles eram, como eles estavam e o que aconteceria. Então, o que eles eram é a pele, a vestimenta de João. Como eles estavam era o cinto que cingia os lombos de João. E o que eles se tornariam é exatamente o gafanhoto e a mel silvestre. Seriam devorados por aquele mel, aquela palavra, aquele Cristo que estava ali logo em seguida, né, diante de João, para lhe ser batizado e ser recebido o Espírito Santo sobre ele. É muito interessante que hoje a gente vê isso acontecer. Pregadores que estão aí falando da palavra, pregando a verdade, homens e mulheres aí que estão sendo boca de Deus, estão sendo João Batista na terra, né? Eles estão aí sendo perseguidos, estão aí perdendo a própria cabeça, né? Porque os de alto padrão, os homens que se dizem sacerdotes, pastores de ministério, presidentes de ministério, aquela coisa toda, não querem que a verdade seja pregada. Só que eu digo para você, não deixe de pregar a verdade, prega a verdade, diga a verdade, fala aquilo que é Bíblia, porque a Bíblia vai dizer que o povo perece por falta de conhecimento, e é por isso que tem muita gente dentro da igreja aí que está exatamente vivendo de uma forma que não tem sido uma vida cristã, porque tem perecido, porque o conhecimento não tem sido pregado. E não tem sido pregado por causa desses líderes, que eram os mesmos líderes da época de João Batista aqui, que estão de olho na lã da ovelha,
Estão de olho naquilo que o irmão ou a irmã pode oferecer. Então é interessante, é necessário a gente se colocar na posição como um João Batista. E é preciso que o que se vê, o que se observa, mude de dentro para fora o que se observa. Porque se a gente está vendo e não está vendo mudança dentro de nós, se a gente está vendo que o evangelho está sendo corrompido, se a gente está vendo que a palavra que está sendo pregada não é a palavra de Deus, meu irmão, isso tem que mudar o que a gente sente, isso tem que mudar as nossas ações, isso tem que mudar o que a gente fala, isso tem que mudar o que a gente pensa. Paulo ele vai dizer no Romanos 12, versículo 1 e 2, tem que mudar a renovação da sua mente, tem que ter uma metanoia. Do jeito que vocês estão tá errado, do jeito que vocês estão pensando não vai levar vocês a lugar nenhum. Do jeito que vocês estão pensando, a situação não vai mudar. Isso não é evangelho, isso não é transformação. Então a gente precisa dessa transformação. Por isso que tem muita gente dentro da igreja que está do mesmo jeito. Por isso que tem muita gente dentro da igreja que entra ano, sai ano, tá na mesma luta, na mesma prova, nas mesmas situações. E por quê? Porque a mente não mudou. Os olhos não se abriram, e para esses olhos abrirem é necessário que a gente deixe a palavra, que é a luz, entrar e clarear a nossa mente. Então, no nome de Jesus, eu peço para você, meu irmão, não perca tempo. Não perca tempo. Não perca tempo em se vestir de roupa de pele de camelo, coloca sim um cinto de couro, se necessário, alimente sim de gafanhoto e mel silvestre, mas faça isso para que o evangelho ele seja propagado de forma verdadeira, para que o evangelho seja propagado de forma eficaz, para que seja mudado a cabeça das pessoas que estão lá, para que essas pessoas que estão aprisionadas, elas sejam libertas e o verdadeiro evangelho entre na vida delas e faça a transformação que é necessário fazer. Jesus está voltando e não tem como a gente evitar isso. E glória a Deus que ele está voltando. Eu tenho certeza que se a gente pudesse de alguma forma fazer para que o mundo mudasse e o fim de todas essas coisas que acontecem chegar, a gente faria. Só que para que essas coisas enfim aconteçam, essa mudança que a gente tanto espera, é necessário que Cristo venha, a segunda vinda aconteça. Então, até que esse dia chegue, seja fiel até o fim, como Daniel. Não negue o teu chamado, carrega a tua cruz, permaneça fiel, mesmo na fornalha, como Misael, Ananias, Azarias. Vai ver o quarto homem lá dentro, mas permaneça fiel, continue firme. Deus vai te honrar, Deus vai te usar nessa terra para que a palavra dele seja pregada. E guarde bem isso. E se preciso for perder a tua cabeça, se preciso for você enfrentar meio mundo, se preciso for sofrer retaliações, pessoas te isolarem por amor à palavra e por amor a Cristo, no nome de Jesus, passe por isso. Porque é aí, Paulo vai dizer que é aí que nós temos a certeza de que o evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno, está sendo pregado, está sendo dito nas igrejas, está sendo dito nos púlpitos. Se a agenda fechar, a porta fechar, aquela igreja que antes outrora chamava, agora não chama mais, aquela porta fechada, dê glória a Deus por isso. Fechou porque você pregou a verdade, fechou porque você falou do que é verdadeiro, do que é genuíno. Creia somente nisso e continue o teu ministério, no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, a tua família. Deus te dê discernimento, sabedoria e direção todos os dias na tua vida, para você permanecer e continuar fiel. Amém? E não esquece, somos loucos pelo amor de Cristo. Forte abraço.